Oitavo ano, aula de português, certo? Tem vocês. Eu disse a Maísa que... Deixa eu botar aqui, Maísa pode entrar. Eu já tô na aula. Já, né? Maísa? É Maísa? Ah, tá. Maísa eu disse que não era, aí terminou tu saindo e eu achando que tu tinha saído, viu? Aí, pronto, vamos aqui para a aula e eu pensando que tu não tinha saído. Ó, vamos para a página 168. Essa página 168 fala sobre o aquífero Guarani, que a gente viu na aula passada, viu? Quem é que tá falando comigo aqui? Deixa eu ver se é alguém daqui. É aqui. Pronto, não disse, ó, quando o Esther não chega na hora é porque teve algum problema. Aí teve o problema da energia aí, Mangabeira. Então, olha, na página 168, nós começamos a falar sobre o aquífero Guarani. Aí o aquífero Guarani, aí segundo o texto, que levou a humanidade a se abastecer das águas subterrâneas por causa da poluição das águas da superfície. Por causa da poluição das águas da superfície. Certo? Então, por isso que começou a usar as águas subterrâneas. As reservas de águas estão diminuindo em todo o planeta. O texto indica dois motivos para essa diminuição. Quais são eles? Que a poluição acontece de forma rápida e a renovação não acontece assim, viu? A renovação das águas. Então é isso. O que contribuiu para a formação, para o recarregamento dos aquíferos, né? O que contribui para a formação, para o recarregamento dos aquíferos. Como é que é formado esse aquífero? A chuva vem, cai na terra, aí vai para o lençol freático, do lençol freático ainda passa para o aquífero. Então é justamente através da infiltração das águas das chuvas, certo? Essa água da chuva. Por exemplo, vocês já viram quanta água a gente desperdiça da chuva, porque essa água da chuva poderia ser usada numa caixa d'água, poderia ser usada para lavar calçada, fazer jardinagem, essas coisas. Mas não tem, ninguém aqui usa uma caixa d'água para armazenar essa água, né? Deveria ter, né? Deveria ter, assim, para que pudesse... Aí tem essa parte aqui, viu? Aí porque a palavra transnacional é empregada no texto em referência ao aquífero Guarani? Porque esse aquífero está em 4 países: Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, certo? Então tem aí, porque então ele é chamado transnacional por causa disso, viu? Certo? Façam aí para a gente já passar para a próxima página. A gente vai para a próxima página.
Ok? Podemos ir? Sim ou não? Tem que falar, viu? Que eu não tô vendo não. Eu tô na tela eu tô na tela do coisa. Deixa eu voltar lá pra ver. Posso passar? Certo. Aí tem que falar, aí um falar, porque eu não tô nessa tela não, tô na tela do aqui da. Quem é que tá falando aí que eu não tô vendo? Vamos lá. Aí aqui, ó. Mesmo os poços profundos podem ser contaminados. Qual é a causa da contaminação da água desses poços? É a poluição. A poluição dos aquíferos superiores, certo? Então, tá passando a poluição, tá passando para o centro da Terra. Então, veja aí, para a gente dar continuidade. Posso? Posso? Deixa eu voltar lá na tela para eu ver. Deixa eu ver se foi, se todo mundo pode, tá certo. Aí aqui, ó, falando aqui, né, dessa parte. Se todos os recursos hídricos disponíveis de consumo fossem espalhados sobre o globo, formariam uma piscina em que uma pessoa com 1,82 m de altura poderia caminhar sem se afogar. Aí ele pergunta, com base nessa afirmação, podemos deduzir o quê? Que existe muita água disponível, existe pouca água disponível, existem muitos mananciais, existe água suficiente para todos, ou seja, existe pouca água disponível. Você sabe que a água potável é muito pouca, viu? Aí vem a próxima aqui, ó. O texto cita o estudioso canadense Mark DeVilliers, para quem o esgotamento dos lençóis freáticos é uma crise invisível. Por que foi escolhida a palavra invisível nesse caso, certo? Porque ela não pode ser vista, porque está debaixo da terra, né? Ela não pode ser vista por estar no subsolo, certo? Então, essa aqui é a resposta dessa questão. Qual a informação do texto mais chamou a atenção? Isso é pessoal, viu? Aí vocês tiram a print aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu vou passar, viu? Vou passar, certo? Vou passar para seguir, né? Tô seguindo. Ok? Vou passar, viu? Deixa eu olhar aqui se tá falando aqui. Ok, 10:38. Vou passar. Aí, ó, linguagem e interação. Na leitura do texto de divulgação científica sobre águas subterrâneas são fornecidos muitos dados numéricos. No Brasil, 80% dos centros do centro-sul já são abastecidas com águas tiradas do subterrâneo, das águas das profundezas subterrâneas. Identifique no texto outro trecho que são apresentados dados numéricos, né?
Aí na Europa, 50%. Vou botar esse dado aí no número. Na Europa, 50%. 50% das cidades, etc. Viu? Aí vocês veem aí. O texto de divulgação científica que você leu emprega também medidas. Identifique no trecho essa informação, né? Aí, deixa eu ver aqui. Medidas no sentido de medidas de cumprimento, viu? Aí ele diz que a área de 1,2 milhão, né? A área de 1,2 milhão de quilômetros, certo? Aí tem essa parte aqui. Então façam aí, tira o print. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posso? Ok. Miquel chegou na aula. Sim. Certo. É ele que tá falando, é? É. Ah, tá certo. Que eu chamei, não respondeu. Aí vamos aqui, ó. Com relação aos marcadores de destaque, a credibilidade do texto, os textos de divulgação científica em geral apresentam dados reais, apurados em pesquisas e em artigos especializados. Para que as afirmações divulgadas sejam convincentes, comprovadas cientificamente, isso fornece credibilidade ao texto. Além de dados, pode haver também, em textos desse gênero, alguns marcadores de destaque, como os que foram empregados em águas subterrâneas também estão em risco. Marcadores gráficos, né? É esse marcador de destaque, como letras em negritos, mais grossas ou em itálico, inclinadas, que se diferenciam das demais, para dar destaque a um item ou informação específica. As aspas nas citações para dar destaque à fala dos especialistas. Aí ele pede aqui, localize 2 registros gráficos no texto. Aí aqui o que são aquíferos, né? Aqui, ó, essa frase aqui, o que são aquíferos, certo? Interrogação. O que são aquíferos? Aí, nem precisa de interrogação, bota só isso aqui, o que são aquíferos, né? Então, esse é um marcador gráfico, certo? Ele está lá no texto, em negrito, em itálico. Identifique de quem são as afirmações a seguir, até mesmo quando estão localizados nos seus setores confinados. Isso aqui quem falou foi os estudos da Universidade da Água. Da Universidade da Água. Certo? O esgotamento dos lençóis freáticos é uma das grandes crises invisíveis mais ameaçadoras. Aí quem falou isso foi Marc de Villers. Certo? Porque são especialistas nesse assunto e justamente eles vão dar assim credibilidade ao texto, né? Vão dar credibilidade ao texto, certo? Aí façam aí um minutinho para eu pegar e já passar. Deixa eu ver aqui a minha lapiseira. Onde é que tá a minha lapiseira, meu Deus? Cadê a lapiseira? Tá por aqui em algum lugar. Acho que tá aqui dentro. Vou botar no lugar mais fácil.
Aqui não dá certo. Lapiseira. Ajeitei tudinho, agora tô bagunçando tudinho atrás de uma lapiseira. Eu não sei onde foi que eu botei essa lapiseira não. Aí tava aqui, lá por frente. Vamos lá. Não, tá aqui não. Eu, hein? Sei nem onde foi que eu botei a lapiseira. Podemos ir? Vou passando, viu? Senão a gente se perde aqui. Ainda tem aula com sétimo e oitavo ano. Não sei onde foi que eu botei a lapiseira não. Deve estar aqui. Não. Deixa eu ver aqui. Não tem nada. Tem nada não. Depois eu procuro, eu acho. Aí vamos para a próxima aqui. Especialistas alertam que essa área ela é a mais vulnerável. É a mais vulnerável, certo? E precisa de ter sua exploração supervisionada por programas ambientais que previnam a poluição da água subterrânea e também seu esgotamento. Por que essa frase, que cita um dos alertas diferente das anteriores, não está marcada com aspas, certo? Porque não é a fala direta do especialista. Porque não é a fala direta do especialista, certo? Quando é a fala direta do especialista tem aspa, certo? Aí quando não é, aí não tem aspa. Aí vou aqui, ó. Objetividade e subjetividade no texto. A objetividade é quando você é direto e a subjetividade é naquilo que você acha, naquilo que é a sua opinião, certo? Então isso é chamado de subjetivo. Aí objetivo, questões fechadas só para marcar X. Questão subjetiva, aberta, é aquela que você pode responder da sua forma, que tem que ser de acordo com o texto. Então, ó, você sabe o que é que significa esses termos destacados? Olha, a contaminação da água que circula no planeta é cada vez maior. A terrível contaminação da água doce leva-me a pensar em um futuro incerto. Então, existe uma frase 1, aqui ela é mais objetiva, e a frase 2 ela é mais subjetiva. Aí nessa frase aqui de baixo, ele pergunta: eles, os aquíferos, são grandes depósitos subterrâneos da água alimentada pelas chuvas. Essa frase foi extraída desse texto que a gente leu. Aí qual é a alternativa? A alternativa é que essa frase ela é subjetiva, pois expressa a emoção e o sentimento de quem produziu, ou ela é uma frase objetiva, pois expõe um fato sem mencionar as impressões pessoais de quem produziu. Aí vai ser a letra B, viu? Letra B, ela é subjetiva, certo? O texto de divulgação científica tem a intenção de explicar e tornar clara para o leitor leigo, isto é, não especializado, especialista naquele assunto, as informações sobre determinado assunto científico. Por essa razão, ele é estruturado para ajudar o leitor a se apropriar dos conceitos e a compreender as explicações apresentadas. Vamos estudar essa construção. Aí a gente vai estudar aqui. O título, águas subterrâneas também estão em risco, permite ao leitor prever qual vai ser o conteúdo do texto. Qual é o risco a que se refere? O risco ao quê? A contaminação e o não uso dessa água, viu? Ao risco da contaminação, da poluição, pela poluição das águas subterrâneas. Ok?
Por que o título emprega a palavra também? Porque o título emprega essa palavra também, certo? Aí, ó, também é um risco, porque tem outras formas, né? Tem outras formas, porque tem outras formas de poluição, certo? Porque tem outras formas de poluição. As águas da superfície já estão poluídas, né? Aí tem outras formas de poluição. Vamos aqui para a próxima página para a gente avançar. Aí o texto de divulgação científica apresenta uma estrutura própria de modo a facilitar a compreensão do leitor. Assim, ele organiza os parágrafos com a introdução, desenvolvimento e, por fim, a conclusão ou fechamento do assunto. A introdução do texto que você leu ocupa 3 parágrafos e nela são expostas várias informações, sendo uma delas a indicação do assunto que vai ser tratado. Então, assinala a alternativa que sintetiza, resume o assunto, a ideia principal da introdução. O grande uso de agrotóxico na agricultura, a diminuição das reservas subterrâneas de água, as reservas de água do Oriente Médio e da África, as reservas de água na Europa e do Brasil. No caso, a gente sabe, né, que está falando da diminuição da reserva subterrânea. Então, aqui, viu? Certo? O desenvolvimento, ele tem a função de explicar o assunto apresentado na introdução. Nesse texto, ele é organizado em 3 grandes blocos, com os marcadores que são aquíferos, o Guarani e prevenção e cuidados. Aí copie o esquema abaixo, complete com as informações referentes esse aqui a gente não vai fazer não, viu? Ao do desenho. Então o Guarani, o que é um aquífero quando se formou há milhões de anos, e espaço que abrange 4 países. Finalizar o texto de divulgação, é preciso fazer um fechamento do assunto com uma conclusão, uma retomada ou uma citação. Nesse texto lido, o fechamento ocupa 2 últimos parágrafos. Marque a alternativa que melhor sintetiza, resume a ideia apresentada no fechamento. O alerta da crise, grandes esperanças, futuro dos aquíferos ou a importância dos afloramentos. É alerta de crise. Nós vamos ter uma crise de água. Tá tendo já, vai ter crise de energia, vai ter apagão, vai ter tudo isso, viu? Aí pode se preparar para os próximos tempos difíceis no ano que vem. Já está aí alertando. Aí, ó, elementos de coesão no texto de divulgação científica. Esse texto lido foi estruturado em 14 parágrafos. Para torná-lo organizado, a fim de obter clareza, a autora usou elementos que ligam o texto, são os elementos de coesão, certo? Observe que para fazer a ligação entre a introdução e o desenvolvimento, ela usou a expressão por esse cenário. Com essa expressão, a autora do texto sintetiza, resume e retoma o que foi apresentado na introdução e faz a articulação entre essas informações e o assunto que será desenvolvido, a importância dos aquíferos. Aí aqui, ó, prevenção e cuidados para observar as ligações feitas. Então, a gente tem aqui, especialistas alertam que essa área é o mais vulnerável e precisa ter outro cuidado necessário por parte de uma política governamental. De acordo com estudos da Universidade da Água, e mais, nem só de subsolo vive um aquífero. Então aqui tem todos eles têm essa forma aí, viu? Essas expressões destacadas são os elementos de coesão, o que está apresentado no parágrafo. Aí ele pede aqui qual é o que indica uma alternância, o que indica uma alternância, ou mostra oposição. Então é o mas, certo? O mas sempre vai indicar uma oposição. Qual é o que adiciona uma informação, outro cuidado, certo? Aí, e qual é o que amplia a informação? É de acordo com, certo? Então, isso aí tá aí bem facinho. Esquema ou forma de organizar o texto, né? De organizar o texto. Ele vai estar aí, deixa eu só botar aqui a data.
Ele vai estar aí, ó. Ele vai estar aí, ó. Textos expositivos, como aqueles presentes em livros didáticos e destinados à divulgação científica em geral, podem fazer parte de um estudo, pois organizam e divulgam conhecimentos. Um modo de organizar o conteúdo desse texto é fazer um esquema, procedimento útil dos estudos. Aí aqui nós temos um esquema desse texto. Aí, ó, água doce, água da superfície e água subterrânea. A água da superfície é a água que circula pelo planeta, rio, lagos, pântanos, etc. Os problemas, contaminação por tudo, né? Tem vários tipos de contaminação. Aí os aquíferos são águas subterrâneas, são grandes depósitos subterrâneos alimentados pela água da chuva. Os problemas é que eles não têm reposição assim rápida como se deve ter. Qual é a necessidade que se tem? É a preservação, viu? Aí aqui nós temos, ó, texto, eu vou botar aqui numeração, né? Vou botar aqui a numeração. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí texto de divulgação científica, ele é um tipo de texto expositivo, organizado para apresentar conceitos de diversas áreas de conhecimento científico. A intenção e finalidade é informar, dar explicações sobre um assunto, um tema, possibilitar a compreensão de diferentes conceitos. Linguagem objetiva e impessoal, apresentação de dados precisos, uso de marcadores para destacar a informação, certo? Estrutura, introdução, desenvolvimento e fechamento, viu? Uso de elementos de coesão para relacionar as partes do texto. O leitor, público-alvo, pessoas interessadas em se informar sobre determinado assunto ou área de conhecimento. Então a gente quer se informar alguma coisa, só é ver o texto de divulgação científica. Certo? Preencham aí e eu vou já para a próxima página aqui. Podemos? Não. Certo.
Vou passar, viu? Aí a próxima aqui, ó, o mapa. O mapa são elementos e gráficos são representações de dados físicos, sociais, econômicos, entre outros. Os objetivos do leitor ao ler mapas e gráficos são diferentes daquele que tem que ler um romance, um jornal ou uma entrevista. Quem procura um atlas pretende localizar rapidamente uma informação sobre uma realidade física, social, econômica e etc. Então a pessoa pega e já vê essa forma aí, viu? Veja no mapa abaixo a localização do aquífero Guarani, citado no texto. Leia a legenda para entender o significado das cores. A cor roxa representa as áreas de afloramento, aquelas que as águas dos aquíferos surgem na superfície, e a cor lilás representa as águas de confinamento, aquelas que as águas dos aquíferos estão cobertas por rochas. Então aqui, ó, ele está entre a Argentina, Paraguai, e o Brasil e o Uruguai, viu? Então isso aqui tudinho tem esse aquífero muito grande aqui. Aí observe esse mapa. Onde ficam localizadas as áreas de afloramento? Áreas de afloramento é justamente na parte, na beira na margem do aquífero, viu? Aí vamos botar aqui, na margem do aquífero. Certo? Das duas áreas indicadas, qual é a área de reserva? A área de reserva aqui, qual é essa área de reserva aqui? O que é a área de reserva? Surgem na superfície, é justamente a de confinamento. É a área de confinamento. É a água de confinamento. Porque elas estão lá e a gente não tem ainda acesso a ela. Que estado brasileiro tem a menor área do aquífero? Então vamos ver aqui. Que estado brasileiro tem a menor área do aquífero? Tem entre Goiás e Minas aqui, ó. Certo? Aí Mato Grosso tem a metade, o Paraguai aqui, tem o Rio Grande do Sul aqui. Aí pega essa parte todinha. Ok? Então aqui a parte que tem essa aqui é Goiás e Minas Gerais. Goiás e Minas. Certo? Goiás e Minas Gerais. Eita, e caiu aí a conexão. Vocês estão aí ou caiu a conexão? Caiu. Continuando aqui. Qual dos países fora o Brasil tem seu espaço de área de afloramento? Tem seu espaço mais em áreas de afloramento. É o Paraguai, viu? É o Paraguai. Certo? O estado que você mora é na região do aquífero, aí a gente sabe que é pessoal, viu? Isso é pessoal. Vamos ver se volta aqui. Certo? Deixa eu voltar aqui. Vamos ver esse negócio aqui. Esse aqui também. Essa parte aqui depois. Já ver se chegou. Chegou nada aqui. Caiu geral. Aí, ó, os infográficos e gráficos. Existe o gráfico circular, que é isso aqui, né? Então, aqui, ó, tem as legendas, certo? Aí tem as legendas. Aí a gente tem que ver isso aqui, viu? Vou ver aqui.
Voltou, será? Voltou aí, todo mundo tá aí. Alô, caiu, voltou. Oxe, todo mundo foi, saiu, foi. Caiu a conexão. Ah, meu Deus. Acho que caiu de todo mundo. Pronto, amanhã a gente continua aqui, certo? Amanhã a gente continua. Tchau.